Um feliz sábado a todos. Como é bom estar aqui nessa manhã, de verdade. Estou de coração cheio, porque tenho a oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nessa manhã, eu trago saudações de duas igrejas, uma que vocês obviamente conhecem, a Lighthouse, a igreja irmã brasileira, que manda as saudações para a igreja maior. Eu também trago as saudações da igreja de Las Colinas, que é outra igreja a qual eu sirvo como pastor. É uma igreja de fala inglesa que acabou de se mudar da região do norte de Irving, não fica distante daqui. Nós estamos agora compartilhando espaço com uma igreja episcopal em Coppell. Então ficamos um pouquinho mais ao norte agora. E trago saudações deles hoje aqui também. Eu queria começar com uma pergunta. Você alguma vez na sua vida, e preste atenção, porque eu não vou pedir para você responder publicamente, mas pelo menos na sua mente, no seu coração. Alguma vez em sua vida, você já se convenceu de que algo que você queria era da vontade de Deus? Pare e pense. Vou repetir. Alguma vez em sua vida, você já se convenceu de que algo que você desejava muito era da vontade de Deus? Quem sabe um relacionamento no passado, onde você queria muito ter um relacionamento com uma pessoa, e por mais que você orasse para que Deus manifestasse a vontade dele em sua vida, você depois se deu conta que você enganou a si mesmo ou a si mesma para poder justificar dar sequência a um relacionamento. Ou quem sabe terminar um relacionamento. Ou quem sabe aceitar uma proposta de emprego ou terminar num emprego. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do ser humano. Enganoso é nosso coração. E há várias vezes onde nós parece que até pedimos para sermos enganados, para sermos convencidos de algo que nós queremos, para nos sentirmos firmes e justificados nisso. Nós vivemos uma época dessas. Eu acho que ninguém aqui vai ter dificuldades de reconhecer isso. Para aqueles que ainda lembram do início do Google, se lembra do Google quando começou somente como uma fonte de pesquisa, você digitava e você recebia uma resposta do Google a respeito do que você estava pesquisando, e tinha naquela época ainda até quantos segundos levou para você receber milhares de respostas. Eu não sei se alguém aqui se lembra do início da pesquisa do Google. Alguém lembra ainda disso? Algumas mãos? Opa, alguns aí, ok. Não estou sozinho. Hoje já mudou. O Google não te dá as respostas em sequência de importância de tudo, que se acerta mais com os seus dados de pesquisa. Hoje, por causa dos cookies que você tem no seu navegador, o Google irá lhe dar respostas que você prefere ver. Se você digitar no seu computador a mesma coisa de pesquisa que eu digito no meu, os resultados serão diferentes. Por quê? Por causa da minha navegação, das minhas pesquisas anteriores, das minhas premissas que já existem, os resultados serão diferentes. Por que Google fez isso? O que você acha? Por que ele mudou? No início, idealista, aquela ideia que eu vou lhe dar a resposta que você está procurando, que mais se adapta aos itens de pesquisa e não a você. Mas hoje, eles modificaram. Vou lhe dar outro exemplo. Instagram,
Facebook. No início, você via os alertas na sequência cronológica. E na sua timeline do Facebook e do Instagram, era tudo em sequência cronológica. Mas eles mudaram. Agora você vê o que eles acham que você quer ver. De acordo com quem você deu like, em cujo perfil você entrou, e agora modificou mais ainda, faz umas 3 semanas agora que o Facebook modificou, que até os alertas não estão mais na sequência cronológica, mas naquilo que eles acreditam que você quer ver, baseado nas suas escolhas prévias. Nós vivemos numa época onde as pessoas nos dão aquilo que elas acham que nós queremos, e na maioria das vezes elas acertam. Basta você olhar a última eleição presidencial desse país, onde uma pessoa que diz o que os outros querem ouvir, tantas vezes, que até aqueles que não acreditam, e tal do fake news, né? Passam a duvidar, será que não tem uma pontinha de verdade nisso, aquilo? Porque nós gostamos de nos sentirmos aprovados naquilo que nós já acreditamos. O nosso mundo funciona assim. Hoje em dia, mais do que nunca, mas sempre foi no coração do ser humano o desejo de ser afirmado em suas preferências, em suas crenças, nas suas vontades, no seu querer. Isso não é novidade. Hoje em dia, só se tornou muito mais sofisticado e muito mais rentável. Em inglês, eles gostam de usar essa expressão, preaching to the choir. Quando você fala aquilo que um grupo quer ouvir e se sente afirmado nessa troca. Hoje em dia, há pessoas que vão, dependendo da sua preferência política, assistir Fox, NBC, ou no Brasil vai ser, quem sabe, Record, Globo. Preferências. E assim nós filtramos. E muitas vezes nós nos afastamos da verdade. Eu vou contar uma história da minha vida. Recém-casado, meu primeiro distrito pastoral, não foi minha primeira função ministerial, eu fui 3 anos pastor de jovens na Central de Brasília. Trabalhei 1 ano no IASP como professor de ensino religioso, do todo o ensino médio. E depois eu peguei o meu primeiro distrito. Quem sabe alguns aqui conhecem a região. Entre São Paulo, a capital, e Curitiba, existe uma região lá chamada Vale do Ribeira. Alguém já ouviu falar do Vale do Ribeira aqui? Opa, tem uma turma aqui, que bom. No Vale do Ribeira, quase que exatamente no meio do caminho, naquela terrível BR-116, inclusive Pariquera-Sul, o Hospital Público de Pariquera-Sul, se tornou especialista em tratar de traumas por causa da quantidade de fatalidades e de acidentes que ocorriam na BR-116. Para aqueles que ainda lembram daquela época, eu já escutei tanta história, especialmente como pastor lá, de pessoas que morreram naquela estrada. No meio daquele caminho existe uma cidadezinha chamada Jacupiranga. Jacupiranga foi o meu primeiro distrito pastoral. Era na verdade, quando eu cheguei lá, eu estava noivo. Em meio ano, eu visitei todos os membros, eram 7 congregações, porque eu queria antecipar todo esse trabalho e fazer isso logo, porque eu ia casar no meio do ano, para não ter aquela pressão de visitar todo mundo e ser recém-casado ao mesmo tempo, não ficar assim, dividido entre as duas coisas. E eu me lembro que naquela época, descobri a alegria, meu maior hobby hoje, e até hoje ainda, é som residencial. Eu não sei se tem alguém que curte som residencial. Existe gente que ama som profissional, PA, essa coisa toda.
eu entendo pouco dessa área, mas a área de som residencial eu sou apaixonado. Eu amo. Eu invisto tempo pesquisando, procurando pechincha, e naquela época, depois de muita pesquisa, eu encontrei as caixas de som que eu queria comprar, mas eu ainda não era pastor ordenado, e mesmo pastor ordenado não ganha tão bem, mas eu não era nem pastor ordenado, minha pontuação na escala não era muito alta, e eu tinha que convencer a minha linda esposa de que eu precisava daquelas caixas de som. Ela, extremamente generosa, permitiu. E depois de muita pesquisa, eu cheguei à conclusão que eu havia encontrado a caixa certa, dentro do orçamento que eu podia, esticando um pouco, pagar. E hoje nós temos aqui o privilégio de ter eletrônicos com muito fácil acesso, mas para aqueles que conhecem bem o Brasil, ainda se lembram, importação, lucro, aquela coisa toda, geralmente é 4 vezes o preço. A caixa aqui custaria, sei lá, $300. Lá, naquela época, tá bom? R$2.000. Naquela época, isso é 2003. Faz aí o cálculo na sua cabeça. Naquela época o real valia bem mais do que vale agora, em relação ao dólar. E eu pesquisei, eu achei. Só que eu soube de uma pessoa que dizia que tinha acesso àqueles lotes que haviam sido pegos pela alfândega, pela Receita, alfândega, isso mesmo. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem onde está caminhando. E essa pessoa, então, tinha contatos em Santos e eles faziam leilões daquilo porque não havia sido trazido ao Brasil legalmente, a pessoa não tinha condições de pagar o imposto em cima, ficou preso. E o que eles vão fazendo com aquilo? Vai acumulando. Então eu fiz contato com essa pessoa numa cidade lá em... Onde que era mesmo? Era mais ao norte. Bem, eu me comuniquei com essa pessoa naquela época, para vocês entenderem a situação. Internet, em Jacupiranga, era na base de uma antena em cima da casa, apontada para uma outra antena que transmitia em um lugar só da cidade, e você orava para que não houvesse chuva. E era para aqueles que curtem essa área, eu curto, era T1. T1, que é um tipo de um Wi-Fi, não é nem internet, porque quem tem internet é aquela outra pessoa. E eu pagava um horror para ter acesso à internet naquela época. Então eu me comuniquei com aquela pessoa, mandava mensagens, e aí um dia chegou um fax para mim, época de fax, onde estava uma lista, nessa lista estava uma caixa da mesma marca, mas modelo superior. 2 modelos superiores à linha que eu queria comprar, pelo mesmo preço. E eu falei, é agora. Eu vou conseguir, pelo orçamento que eu tinha, uma caixa que geralmente custa o dobro. E eu me empolguei e falei com minha esposa, e ela é mais desconfiada do que eu, mas eu que estava apaixonado por essas caixas, por esse som que eu queria tanto. Mas ela me apoiou no meu entusiasmo, uma coisa melhor. Pelo mesmo preço? Como não? Vocês já entenderam onde isso foi, né? A pessoa disse, olha, para assegurar que eu tenho essa caixa, eu preciso ir lá e pagar em dinheiro. Faz o depósito para mim, depois eu lhe passo. Cara de otário agora, né? Aquele que nunca passou por isso, não atire a primeira pedra, mas eu sei que às vezes o desejo de ter algo que você quer tanto nos cega para outras coisas, não é verdade? Minha esposa é advogada. Eu nunca conheci a pessoa pessoalmente, eu fui lá porque eu sou um idealista e porque eu queria muito. E eu fiz o depósito, Banco Bradesco, ainda lembro, para o Banco Bradesco. Nada. E eu mandando mensagem, quem sabe a pessoa viajou, nada.
Aí depois de meses tentando me comunicar, recebo uma mensagem de volta. Sabe aquela migalhazinha que te dá esperança de novo por mais um tempo? Essa pessoa sabia o que estava fazendo. Depois fui pesquisar, e a minha esposa, sendo advogada, ela foi pesquisar o nome dessa pessoa. Tinha mais umas 15 pessoas que haviam colocado essa pessoa na justiça. Nós entramos com uma ação judicial em pequenas causas. Nós ganhamos. Tem uma boa esposa, boa advogada. Só que a pessoa não tinha residência física. A residência fixa. Se não tem residência fixa, não tem como chegar lá, não tem como aprender bens para poder vender, para poder ressarcir. E mesmo que tivesse, eu seria provavelmente um 12º da fila. Eu não vou perguntar nessa manhã quantos de vocês já passaram por isso, porque vai quebrar meu coração. Mas a realidade é que muitas vezes nós queremos tanto ouvir algo que nós desligamos algumas das nossas faculdades de raciocínio para sermos reafirmados naquilo que nós queremos. O texto dessa manhã, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Se encontra em Jeremias capítulo 29. E o texto que foi lido para vocês é um texto clássico daquela caixinha de promessas. Não sei se vocês já tiveram isso. Na minha família tinha caixinha de promessas no culto de sexta-feira à noite. Já tiveram isso? Onde você vai passando e cada um vai pegando um texto bíblico da caixinha de promessas e cada um lê aquele texto. Esse aqui é um texto clássico dessas promessas de caixinha de promessa. Caixinha de promessa é ótimo para decorar texto bíblico, mas não serve muito para um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. E hoje, com vocês, eu quero desafiá-los. Porque é fácil ouvir, aceitar, se sentir, é isso mesmo, porque faz parte daquilo que eu espero ouvir. Cuidado, quando vai muito ao encontro daquilo que você acha que é certo. Cuidado, porque às vezes, muitas vezes, é só mais uma forma de se enganar. Jeremias 29, e os versos que nós lemos hoje, vou reler com vocês. Mas antes de ler, eu gostaria que você inclinasse sua fronte, por gentileza. Pai de amor, Tua palavra é o que importa. Tua palavra é que nós, teoricamente, queremos, mas às vezes nós nos esquivamos. E nós pedimos que neste momento, o Teu Santo Espírito nos ajude a lidar com o desconforto de ler a Tua palavra, porque ela irá nos desafiar. Porque ela poderá mudar as nossas opiniões, ó Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ao ler a Tua palavra, em Teu nome, nós pedimos. Amém. O texto que nós lemos é a partir do verso 11, que foi lido aqui antes. Eu queria reler com vocês. Diz aqui o texto, e encontraram? Jeremias 29? Acho que dei tempo suficiente para vocês, né? Ok. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Isso é Deus falando, tá bom? É Deus se comunicando contigo e comigo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de... Vocês estão comigo ainda? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ó Senhor, obrigado. Era tudo o que eu queria ouvir, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê o fim que eu desejo. Amém. Podemos encerrar o sermão por essa manhã. E todo mundo vai embora feliz, sorrindo. Nossa, até que ele não pregou mal. Não posso parar aqui. Verso 12. Então, olha só. O que diz então? A palavra então significa o quê? Como consequência, não é isso?
Como consequência, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Uau! Que lindo! Que texto maravilhoso! Que bálsamo para o meu coração! Buscar-me-eis, esse é o texto clássico, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. E aqui começa a complicar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Ponto final. É isso? Ou não é? E aqui que a gente começa a patinar. Porque eu não gosto de ler o resto desse verso. Porque o final do versinho diz o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe uma condição para se achar a Deus. Eu preciso buscá-lo, mas não adianta somente buscá-lo. Eu preciso buscá-lo de todo o coração. O que significa buscar a Deus de todo o coração? O que você acha? Não é uma pergunta retórica, não. O que significa buscar a Deus de todo o coração? Significa que o meu coração não pode estar ligado àquilo que eu quero mais. Mas ele não acabou de dizer que eu vou lhes dar o fim que desejais? E complicou. E por isso que ler um texto sem tomar o tempo para conhecer o contexto é complicado. Ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de ter as suas palavras tiradas do seu devido contexto. E eu afirmo de pé junto, a não ser que você seja uma criança muito pequenininha, porque mesmo crianças mais velhas já passaram por isso, de ter uma frase ou uma fala sua tirada do contexto e completamente distorcida. A pessoa pergunta para você, você falou isso? E você diz, falei. Só que a pessoa não quer saber em que contexto em que falou. Eu tenho certeza que várias frases suas, sem o devido contexto, seriam horrorosas, mas no contexto, compreensíveis e fazem até sentido. Quantas vezes nós não tivemos as nossas palavras tiradas do seu devido contexto? E quantas vezes, quem sabe, você tirou de contexto a fala de outras pessoas? A gente vê isso no nosso mundo o tempo inteiro. Nós encontramos isso na notícia, olha, a frase X foi falada por fulano de tal, mas ninguém fala o que falou antes ou o que falou depois. E nós temos criado o hábito de fazer isso com a palavra de Deus. Nós falamos, não, está na palavra de Deus. É verdade. Só que a verdade, sem contexto, não tem utilidade alguma. A verdade sem contexto, ela pode até ser um mal. Não é isso que nós falamos a respeito dos nossos irmãos em outras denominações, que usam textos fora de contexto para justificar coisas que nós sabemos que não são de acordo com a palavra de Deus. E nesses momentos nós somos os ardentes defensores do contexto bíblico. Mas em outros momentos, preferimos somente pegar um trechinho e nos sentirmos bem conosco mesmos e viver nessa superficialidade espiritual. Eu queria com vocês ver o contexto desses versos aqui. Olhe o início do capítulo 29 comigo. O que está acontecendo? O que ocorreu? Eu quero dar um contexto histórico enquanto você olha o início. O contexto histórico é que o povo de Deus havia sido derrotado em sua própria terra. Jerusalém havia sido invadida por um povo que veio de fora, um povo pagão.
E o pior de tudo, foi Deus que enviou o povo pagão para arrancá-los do seu país. E na primeira vez, na primeira leva, eles pegaram os melhores do reino. Nabucodonosor não era um homem mau, era um homem culto, um homem inteligente. E ele falou, eu vou pegar os melhores deles, os seus intelectuais, os seus nobres, os seus estudiosos, eu vou levá-los comigo para a Babilônia. E lá na Babilônia, em vez de matá-los, para botar medo em todo mundo, eu vou inundá-los com a cultura e com o conhecimento que existe no meu país. E lá ficarão tão felizes e deslumbrados que eles servirão de embaixadores por mim perante os seus. Quem foi levado mesmo naquela primeira leva? Alguém lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Pegou os nobres, pegou os filhos dos sacerdotes, pegou os sacerdotes, pegou o rei, mas em vez de matá-los, ele os colocou para estudar em sua universidade. Deu das suas comidas, os inundou com informação, com conhecimento para convencê-los de que valia a pena servir a Babilônia. Afinal de contas, eles são tão superiores a nós. E o povo de Israel, que havia sido levado, sentiu uma dor terrível, junto com o povo de Israel que ficou em casa. A essa altura, o templo não havia sido destruído ainda. E agora você tem o povo que está distante no exílio, uma vergonha incrível, porque o Deus dos deuses foi derrotado pelo Deus Bel. E pelos deuses, pelo menos assim era a mentalidade da época, dos caldeus. E agora? Nesse contexto, Jeremias, que ainda mora em Jerusalém, entenda rapidinho isso, Jeremias foi aquele traidor que disse para o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei de Judá, disse, quando Nabucodonosor vier, por favor, abra as portas da cidade, não lhe resista, porque quem está enviando Nabucodonosor é Deus. É um traidor. É como se o pastor Manolo dissesse hoje aqui, meu povo, é que a gente não aguenta, nós estamos numa situação tão terrível, vai vir agora um grupo, um sheik de hindus ou de muçulmanos ou de qualquer outra religião que não é nada cristã, eles vão invadir nossa igreja, mas em vez de a gente aqui se armar e se prontificar para defender o espaço, abra as portas que vai ser melhor. Eu não duvido que vários de vocês diriam, traidor, você é fraco. Não fale isso. E sempre quando há um profeta de Deus, haverá profetas que não são de Deus. Os profetas que vão falar de acordo com aquilo que o povo quer crer. Que vão falar aquilo que satisfaz, que vai ao encontro. E naquela época com Jeremias já havia acontecido isso. Vários profetas se levantaram e disseram, ele é profeta do inimigo, ele é profeta. Olha só o que ele está dizendo, abrir as portas para Nabucodonosor. Como? Impossível. Só pode ser o diabo usando ele. E eles falaram o contrário. Com o tempo se provou quem estava certo. Agora Jeremias, ainda em Jerusalém, manda uma carta através dos enviados do rei para Babilônia. E aqui está a carta dele. Leia comigo, por favor. Eu acabei de resumir os primeiros versos, mas a partir do verso 4. E eu realmente peço para que você leia junto, que você olhe, que você acompanhe o texto bíblico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 4. Estão comigo? Ótimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de todos os exilados que eu deportei. Quem deportou os exilados de Israel? Foi Nabucodonosor? Aqui
Deus está dizendo através de Jeremias: quem levou vocês para este lugar, distante dos seus familiares, quem levou? Fui eu. Quem os deportou? Fui eu. Seguindo, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E agora vem a frase, as frases que eles não queriam ouvir. Preste atenção. Edificai casas e habitai nelas. E ele continua: plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam. Eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Ai, que profecia dura. Aquele povo sofrido, aquele povo desterrado, aquele povo envergonhado, que sentia que havia sido abandonado por Deus, aquele povo agora queria voltar a Jerusalém. Eles contavam os dias. Quando que eu posso voltar? Quando que nós podemos voltar? E Jeremias manda uma carta dura para eles. O que ele falou? Vocês entenderam o que essa carta disse? Plante pomares. O que significa plantar um pomar? Alguém aqui já plantou um pomar? Alguém aqui, teve alguém que já passou por isso? Opa! Plantar um pomar é coisa rápida? De novo, a respeito de Jacupiranga. Jacupiranga é a região da banana, e Jacupiranga é a região do palmito. E eu sou agora, desde então, um grande conhecedor de palmito. Eu sei a diferença entre palmito real, palmeira real, eu sei a diferença entre a palmeira... Eu vou falar logo da minha preferida, que é a Jussara. Alguém conhece palmito Jussara aqui? Nossa, palmito Jussara é o melhor palmito que tem, só que leva 20 anos para crescer aquele palmito. E no Brasil, oficialmente, só pode ser tirado o palmito, porque você tirar o palmito mata a árvore. Vocês entendem isso, né? Toda vez que você come um palmito com alegria, saiba que uma árvore morreu. Continua sendo delicioso, mas só saiba disso. Palmeira real cresce muito rápido, mas Jussara leva muito tempo. E no Brasil você só pode colher o palmito Jussara depois que você já tiver crescido outra palmeira Jussara. Leva então 25 anos investindo para você começar a colher os frutos. Aqui também. Procure palmito Jussara e olhe o precinho dele. Misericórdia. Mesmo naquela região, desse tamanhinho, em 2003, 2004, o preço, desse tamanho assim, um vidro, naquela região, era 40, 50 reais. Claro que como pastor a gente tinha acesso. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Plantar pomar não é uma coisa que você faz sabendo que você vai embora. E Jeremias dá uma dura mensagem para esse povo sofrido no seu coração. Ele diz: plante pomares. E não somente plante pomares, mas comece a se sentir
confortável onde você está, porque você vai ficar por um bom tempo. E esse bom tempo é, não somente você vai plantar pomar, dependendo da fruta, o pessoal vai plantar uma coisa que cresce super rápido. Não, plante pomares, case seus filhos. Depois de casar os seus filhos, case os seus netos. Ore pela paz da cidade. Pela paz, qual a cidade mesmo onde eles estão? Ixi, não fomos ensinados a odiar Babilônia? Ih, Babilônia. Está dizendo, ore por Babilônia, porque a paz da sua cidade será a sua paz. E para não haver falta de compreensão a respeito disso, leia um livro de Daniel, por gentileza. Leia um livro, em outras ocasiões você vai ver onde Deus aconselha coisas semelhantes, onde o povo deve aprender a viver no exílio. Mas isso não é a mensagem que eles querem ouvir. Não é. E ele sabe disso, ele fala, olha, parem de dar ouvidos àqueles que sonham de acordo com os vossos desejos. Ah, isso é tão difícil. Hoje em dia é tão difícil, não é? Porque se eu não gosto da pregação de um pastor, eu vou no YouTube. Porque lá tem milhares e sempre vai ter alguém no cardápio que agrada aquilo que eu quero ouvir. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor. Porque a gente, sem muito discernimento, vai, ouve e diz, nossa, esse aqui é de Deus, e o outro lá, acho que não. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde nós fomos treinados a dar ouvidos àquilo que nós desejamos. E surpreenda-se com o seguinte, muitas vezes nós achamos que aquilo que vão pregar para nos satisfazer é uma mensagem de pode ficar tranquilo. Mas a mensagem de Jeremias, se transferida para hoje, e não pode ser transferida literalmente, mas se transferida, diria, você quer voltar para o céu, você quer ir para o céu, você não é cidadão daqui. Mas quer saber? É melhor você se preparar para ficar mais um tempo por aqui. E aí? Vocês gostariam de um pregador que viesse nessa manhã, ou em qualquer outra manhã, e dissesse para vocês, olha, Jesus vai voltar, amém. Mas não vai ser bem agora não. Vai levar um bom tempo até isso acontecer. Você aceitaria isso? Porque eu sou pai de família. Eu tenho 2 filhos. E eu olho para o mundo ao meu redor. E eu não quero mais, sério que não quero. O que aconteceu essa semana passada, eu tenho dificuldade de falar disso, de verdade. Porque me transtorna o mundo em que eu vivo e em que meus filhos vivem. Não sei se, eu não consigo imaginar um pai e uma mãe que não sente isso em seus corações aqui nesta manhã e todo o santo dia. Que mundo desgraçado em que nós vivemos. Eu quero ir embora, eu quero a volta de Cristo. Só que muitas vezes eu quero, porque eu quero. Para me livrar do meu sofrimento e das minhas angústias. Eu quero por razões, porque é uma coisa boa, mas eu estou falando de mim, André, não estou falando de você. Mas muitas vezes o que me leva a desejar tanto a volta de Cristo não era o amor por outras pessoas. Em momentos de egoísmo, eu esqueço de outras pessoas e penso em mim e nos meus, porque eu não aguento mais. Jeremias está dizendo para eles, eu sei que não é bom. No entanto, vocês precisam aprender a viver mais um pouco e orar pela paz do lugar, da Babilônia, literalmente Babilônia, onde vocês estão.
ele não para por aí. Ele chega a dizer para eles, e agora sim vem o texto. O contexto do texto, onde nós começamos, verso 10, assim diz o Senhor. Estão comigo ainda no texto bíblico? Logo que cumprirem para a Babilônia, quantos anos? 70 anos. O povo queria voltar agora, os profetas deles estavam dizendo, agora, os sonhadores ou adivinhos deles estavam dizendo, Deus levantou profetas na Babilônia para dizer que nós vamos voltar já. E lá vem Jeremias. Agora ninguém pode dizer que ele não é verdadeiro profeta, porque as suas profecias já se cumpriram. Mas ninguém gosta de quem está certo na desgraça. Você gosta de alguém que chega para você e diz, eu não te disse? Ninguém gosta. Eu não aguento. Eu posso até dizer, você me disse, mas eu não gosto de você. Vai embora. Não quero falar contigo. Jeremias era essa pessoa. É o tipo de pessoa com que você não quer contato. Aquela pessoa que acerta, mas você odeia que acerta. É verdade. E há pessoas na sua vida que são assim, não é? É dureza. Ele diz 70 anos, vocês ficarão por aí ainda. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Onde Jeremias estava mesmo? Jerusalém. E agora vem o texto que a gente leu no início da caixinha de promessa. Eu é que sei. Ouviu como mudou o tom? Não é aquele, eu é que sei. O que você quiser, filhinho. Vai ser ótimo, filhinha. Que ótimo, o que você quer eu te dou. Não. Agora Deus está dizendo, sou eu que sei o que é bom para você. É mais 70 anos na Babilônia. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Mesmo que você tenha que ficar em Babilônia mais um tempo, os meus pensamentos, Deus, os meus pensamentos para contigo são de paz. Não é para maldade. Eu não faço por mal fazer você ficar na Babilônia mais um tempo. Porque eu sei o que é bom para você. Mudou agora o tom, não mudou? Ixi, não gostei desse verso agora. Não gostei desse verso. É melhor procurar outro verso para me sentir bem comigo mesmo. Porque esse aqui acabou de sair. Porque é Deus dizendo, quem manda na sua vida sou eu. Se você me buscar de todo o coração, você aceita o pacote que eu tenho para você. Não aquilo que você acha que é bom. Para fechar, o capítulo não termina por aí. Esse é um capítulo duro, porque nos próximos versos ele vai falar sobre a maldição que irá cair sobre o povo que está em Jerusalém. Vocês querem voltar para cá? É melhor vocês ficarem aí, porque se voltar para cá, vocês vão sofrer o que vai acontecer. Fica como dever de casa você ler esses versos. Como ele fala, como eles morrerão pela espada. Como eles serão destroçados. Jerusalém passou por mais 2 derrotas. E na terceira derrota, o templo foi destruído. E levaram a humilhação completa. Até então não havia ocorrido essa humilhação absoluta e completa. Ele disse, eu que sou Deus, sei que em Babilônia, por enquanto, é melhor para vocês. Porque Jerusalém não passou por tudo que ainda irá passar. Eu queria esganar aquele cara que fingiu me vender aquelas caixas de som. Sério. Durante meses eu sonhei em encontrá-lo. Eu não me orgulho disso. Não. E eu preciso dizê-los aqui, ó Senhor, obrigado pela esposa que eu tenho.
mesmo tendo perdido aquela grana, ela me permitiu comprar outras caixas depois. Eu ouço um amém aqui? Oh, aleluia. Mas eu queria pegá-lo. Jeremias não termina por aí. Jeremias, ele ainda agora tem um juízo mais forte. Porque ele sabe que o povo tem a tendência de querer ouvir o que quer. Ele sabe que nós queremos ser enganados, segundo o nosso coração. Mas ele sabe que o juízo maior cai em cima de quem se aproveita da fraqueza do espírito humano. E ele agora profere 3 juízos graves. Eles são tão graves que deste juízo resultou um ditado popular em Israel. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Aqui estão os nomes registrados por toda a eternidade, de 2 profetas que profetizaram segundo o coração do povo, falando aos corações deles o que eles queriam ouvir. E ele diz o seguinte, e duro é o juízo: eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Eles serão mortos publicamente. E como? Ele ainda diz como serão mortos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia, o que ele fez? Ele assou no fogo. O que ele quis fazer com os 3? Vocês lembram os 3 ainda? Ele tentou assá-los também. Parece que esse rei tinha alguma coisa com assar pessoas vivas. Esses 3 receberam a proteção divina. Esses 2 foram assados e se tornaram ditado. Se você queria dizer, olha, você se lascou tão feio quanto a Zedequias e Acabe, a dizer, esse tipo de reação. Terrível é o juízo de Deus em cima daqueles que profetizam de acordo com o que o povo quer ouvir. E às vezes, o povo acha que sabe o que quer ouvir e não faz a mínima ideia. Como Google, Facebook, Instagram, se aproveitam da nossa tendência de querer ver o que nós queremos ver e fazer um dinheiro com isso. Não termina por aí. Aqui vem o juízo maior, verso 24. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém. Esse homem aqui foi tão mau, porque os outros 2, eles falaram segundo o coração do povo e estavam adulterando com as mulheres lá na Babilônia. Mas teve um cara lá da Babilônia que mandou cartas para Jerusalém, olha, dá uma chibatada no Jeremias. Esse Jeremias está acabando com a moral do povo aqui, nós já estamos sofrendo. Ele manda carta dizendo que nós vamos ter que ficar por aqui. Que desgramado é esse? Essa carta foi lida perante Jeremias. Estou resumindo o que está no texto bíblico. O próprio sacerdote lê a carta de Semaías para Jeremias. E Jeremias, em sua ira, usado pelo Espírito de Deus, diz, Semaías, você sofrerá um juízo, onde o povo assobiará. Essa é uma expressão antiga. Significa haverá espanto a respeito do seu fim. Por quê? Porque ele queria não somente enganar o povo de Deus, mas ele com um argumento racional. Olha só, que argumento bom. Ele está desencorajando o povo.
Ele está tirando a alegria de viver do povo, ele está dizendo para eles que eles vão ter que ficar na Babilônia por mais tanto tempo. Que homem mau, manda ele ficar quieto, cala a boca dele, na verdade a carta diz, bota ele na prisão. Fecha a boca dele, para que ele não possa continuar desanimando o povo. A gente já sofre tanto aqui na Babilônia, vem um profeta maluco e piora a situação para nós, manda ele ficar quieto. Não se esqueçam, ele estava falando que eles não iriam retornar. Ele estava falando que a geração que estava recebendo a carta iria morrer na Babilônia. 3 gerações. Você sabe o que significa 3 gerações, né? É o fim. Acabou. A expectativa de vida naquela época era muito menor do que é nossa hoje em dia. Se nós temos hoje, pela graça de Deus, com boa saúde, chegando a 75, 80, 85, naquela época não era isso não. 70 anos era a declaração clara e inequívoca de que os que tinham condições de ler a carta, não sairiam vivos da Babilônia. Era da Babilônia para a glória eterna, ao Jesus Cristo voltar. E nem isso eles tinham em termos de esperança naquela época, porque eles não sabiam ainda de Jesus, o Messias. Eles sabiam que um dia viria. Meus queridos, verdade sem contexto é inútil. Qual que é o resultado desse capítulo para nós hoje aqui? Para deixar muito claro, eu não estou dizendo que Jesus Cristo não está voltando, não é isso. Eu só estava querendo te ajudar a entender como essa mensagem soou no ouvido deles. O que eu quero dizer é que não podemos ser preguiçosos com a palavra de Deus. Não podemos simplesmente parar, ouvir e num menu de preferências a respeito de palavras proféticas, essa aqui, e você vê, não, pastor disse, pastor tal disse, não funciona assim. Nós precisamos compreender o contexto da palavra de Deus para nós hoje, para que não sejamos enganados. Porque se eu sou enganado, o que vai acontecer? Eu vou viver uma vida frustrado, esperando algo que não é real. Alguém já prometeu algo para você que nunca ocorreu, não fica uma amargura, não fica uma coisa no coração difícil de perdoar? Deus ajuda a perdoar, mas é difícil. Eu quero muito, eu oro muito, eu de verdade oro muito para que nós, como povo de Deus, nós paremos para avaliar o que nós lemos e assistimos, que nós não fiquemos naquela inércia de só ouvir, mas de estudar, de ler, de pesquisar, de olhar, de compreender o contexto que cerca os textos da palavra do Senhor, para que possamos entender a verdade e a verdade nos liberte de fato. Porque às vezes nós confiamos em informações seletivas, desconectadas e descontextualizadas. Vocês aqui têm um privilégio imenso. É um privilégio imenso mesmo. Vocês têm uma casa de adoração que pertence a vocês. Só quem sabe o que é não ter isso, entende o privilégio que vocês têm. As minhas 2 congregações não têm uma casa de oração própria. Vocês têm. Vocês estão nesse espaço aqui, e com modificações, eu soube na época do pastor Cláudio das reformas e das que vocês fizeram e ainda estão fazendo, eu soube que vocês já estão continuando a pensar em modificar, expandir. Aleluia! Esse espaço aqui é de vocês dado por Deus.
usem de maneira inteligente. Por que eu digo isso? Porque Deus vos colocou aqui para orar pela paz da vossa cidade, para que sejam o sal da terra onde vocês estão, não desejando querer estar em outro lugar. Claro que se Deus levar, leva para outro lugar, seja de volta para o Brasil, seja para outro canto, seja para... Mas enquanto estamos aqui, façamos o que Deus nos chamou para fazer. Que não é viver de forma isolada, numa bolha, até que Ele venha. Mas é saindo do saleiro. É fazendo a diferença. É sendo conhecido nessa comunidade como a igreja que se importa, que ama, que abençoa e que por acaso guarda o sábado e não come porco. Isso vem depois. Aquela igreja que é conhecida por fazer a diferença, porque tem um lugar onde pode fazer a diferença, que não importa qual raça, língua, tribo, nação da qual você vem. Claro, é uma igreja brasileira? É. Mas você vai tentar alcançar qualquer pessoa onde você está. Por quê? Porque esse é o mandado divino. Faça o que você tem para fazer aqui. Faça-o. Não fique naquela ansiedade contínua. Eu queria tanto que vocês assistissem uma apresentação que ocorreu recentemente. Na divisão nossa, na conferência geral nossa, teve o concílio anual. Eu pude assistir, eu separei tempo para assistir, mas está online, podem assistir também. A apresentação, o pastor Ted Wilson convidou apresentadores a apresentarem sobre a missão às cidades. A missão às cidades. E os textos da irmã White que foram utilizados, a maneira com que foi colocado, porque há tantas vezes, tantas informações desconectadas a respeito disso, que as pessoas não entendem que, na verdade, no desejo da nossa irmã White, era que nós ficássemos aqui nas cidades até que nós não pudéssemos mais. Essa coisa de antecipar fuga, pelo amor de Deus, nunca passou pela mente dela. Isso é consequência de uma perseguição, não antecipação. Eu me lembro, o pastor Manolo, quem sabe vai lembrar também, porque foi da nossa área. Para aqueles que não sabem, nós somos colegas na mesma associação, vários anos. Sobradinho ficava lá para o leste, e eu ficava para o oeste, Guará. Duas ótimas igrejas. Tinha um sujeito lá chamado Robespierre. Você pegou ele? Opa, então você sabe de quem estou falando. Conseguiu convencer um grupo de pessoas de fugir. Compraram enlatados que nem doido e fugiram para o meio do mato, lá para Formosa, algum lugar desses aí. Não foi bem Formosa, claro que foi mato mesmo, Formosa não é mato. Com todos que são de Formosa, Formosa não é mato. Tá? Resolvido o assunto. Averiguem, pesquisem, leiam. Se deem o trabalho de fazer o dever de casa. Não numa pesquisa que só vai dizer aquilo que eu quero. Mas olhando o contexto da palavra de Deus. Vocês têm uma tremenda tarefa aqui onde estão. E Deus lhes encheu de privilégios para fazê-lo. Que Deus use vocês. Sob a liderança do vosso pastor, meu amigo Manolo, sob a liderança dos vossos líderes, foquem em fazer a vontade de Deus aqui e agora e não sejam distraídos por vozes que falam segundo os nossos desejos e os nossos corações. Essa é a minha oração e meu desejo. Amém.